Olá, plateia imaginária. Eu sou o Ricardo Lopes. Vamos fazer um stand-up bem legal e nada imaginário. Para começar, vou começar falando da minha infância. Tive uma infância muito feliz. Fui criado pela minha avó. Sempre que eu falo que fui criado pela minha avó, alguém dá uma risadinha maldosa. Isso é bullying. Sou muito macho. Tive várias namoradas. Vou citar algumas: Fernanda, Fabiana, Marina, Jorge, enfim, é melhor mudar de assunto, afinal de contas é um assunto polêmico, pode causar bullying e pode gerar causas complicadas, como por exemplo, a greve de fome. Tem um negócio errado aí, greve de fome. Se você faz greve de alguma coisa, você não faz aquilo no determinado período da greve. Por exemplo, se você é um médico e faz greve, você não vai atender aos pacientes no período da greve. Se você é um professor e faz greve, você não vai dar aula no período da greve. Se você é um motorista e faz greve, você não dirige profissionalmente no período da greve. Se você é policial e faz greve, você não assalta, quer dizer, você não protege a população no período da greve. Então, se é greve de fome, no período da greve eu não devo ter fome. E o que eu faço para não ter fome? Eu como. Então está errado. Deveria ser greve de alimento, que aí você não se alimentaria. Eu não sou tão louco assim não. Alguém pensa como eu. Porque, algum tempo atrás, atualmente, algumas pessoas ainda falam assim. Por exemplo, fulano sofreu um acidente e está correndo risco de vida. Como assim risco de vida? Qual o risco de vida? Ficar vivo, zumbi. E por incrível que pareça, o único ser humano que sofreu as consequências de um risco de vida no Brasil foi um político chamado José Sarney. O homem está com 200 mil anos. Nem sei mais que idade ele tem. O Sarney é tão velho que ele vendeu terreno para Deus construir o paraíso. O Sarney é tão velho que ele criava dinossauros nas suas fazendas. O Sarney é tão velho que ele é o irmão mais velho de Matusalém. Sarney é tão velho que ele é avô de Adão. O Sarney é tão velho que ele odeia as tartarugas de Galápagos, porque elas morrem cedo. Com qualquer 200 anos estão morrendo. É, grande Sarney. E falando aí na longevidade do Sarney, né, talvez até imortalidade, eu acho que um dos sonhos da humanidade é a juventude eterna. E eu descobri uma coisa. É bem mais simples que você possa imaginar a juventude eterna. Não é tão caro. E é simples. Basta você comprar uma moto e fazer entregas com a moto. Sim. Se você é homem, compra uma moto e faz entregas com essa moto, o que você é? Um motoboy. O que é boy? Garoto, menino. Não importa a sua idade. Você pode ter 30, 130 anos. Boy. Não tem motoman, é motoboy. E o mesmo acontece com as mulheres. Motogirl. Não importa a idade. Seja jovem, compre uma moto, faça entregas com ela. E voltando, né, mais um pouco aí nesse assunto de infância, juventude, eu lembro da minha infância, na escola, por exemplo. Sempre fui o primeiro aluno da classe. Eu tinha que sentar na frente porque enxergo mal. E sempre tirava 10 nas provas, valendo 100. Fato. E tem uma curiosidade ao meu respeito na escola, que eu fui o único aluno na 5ª série a ficar de recuperação em educação artística por não conseguir desenhar um aquário. Sério. Passei em tudo. História, português, matemática.
Mas chegou na educação artística, eu não consegui desenhar um aquário. E lá no fim do ano, a professora e eu, numa sala de aula, verão, dezembro, aquele calor, só eu, como aluno. E com muito sacrifício, eu consegui desenhar o aquário. E hoje, aos 36 anos de idade, o fato de saber desenhar um aquário não me ajudou em porra nenhuma. Para que eu tenho que saber desenhar um aquário? Por que eu tenho que saber minha equação de segundo grau? É complicado. E gosto muito também do mundo animal. É muito interessante falar dos animais. O mundo animal é lindo. Mas tem algumas coisas que realmente eu não entendo. O cachorro. O cachorro é fiel. É o melhor amigo do homem. É o símbolo da fidelidade. O gato é safado, foge da sua casa, rouba comida. É animal de estimação de bruxa. Mas quando a mulher quer elogiar um homem, chama de gato. E quando quer ofender, humilhar, chama de cachorro. Eu não entendo. A barata, ela é resistente à bomba nuclear, mas não resiste a uma chinelada. O que adianta? O peixe ele nasce, cresce, vai para a balada, se reproduz, envelhece e morre na água. Ou seja, o peixe passa toda a sua vida no banho. Deveria ser cheiroso, mas não é. Interessante. E como eu gosto muito de animais, eu assisto no History, Animal Planet, documentários sobre animais e aprendo muito. Por exemplo, no planeta Terra, há mais peso de cupins que peso de humanos. E eu querendo fazer regime. Que isso? As tartarugas de Galápagos, que o Sarney adora, depois do Sarney, são os animais que mais vivem no planeta Terra, podendo chegar a 200 anos, mais ou menos. E a tartaruga de Galápagos, ela dorme 16 horas por dia, se alimenta e toma banho de rio. Essa é a vida da tartaruga de Galápagos. Por isso que vive tanto. Que vida boa. E existem os animais que são lendas. Por exemplo, o lobisomem. Ele existe, sim. Trabalha na Globo e já fez várias novelas. Existe uma lenda da sereia. O que é a sereia? Metade mulher, metade peixe. Na verdade, metade mulher, metade piranha. Se bem que aqui em Campos, ali pela Rua Formosa, tem umas que são metade mulher, metade baleia. Existe um animal que é metade papagaio e metade veado. É o louro José. O único animal que eu teria coragem de matar. E, por sua vez, trabalha com outro animal que é a lenda, que é a cuca. Está lá com o louro José todas as manhãs. E existe também um animal que é lenda, que geralmente ou ele anda só ou em dupla, que é o sertanejo universitário, que na verdade é analfabeto. Facebook. Quase todo mundo tem Facebook. Quase. E quando tu entra no Facebook, está lá escrito, digite o que você está pensando. O que você está pensando. Experimenta colocar o que você está pensando ali. Metade dos seus amigos vão te excluir. Terceira Guerra Mundial. O Facebook criou um novo verbo chamado descurtir. E existe uma função no Facebook muito interessante, que é a função cutucar, que eu acredito que seria benéfico na medicina. Para os homens aí que estão chegando aos 40 anos, na hora de fazer o exame de próstata, poderia fazer um exame virtual, cutucado no Facebook. Mas a maioria diz que, quem sabe, faz ao vivo. Não vou entrar nesse mérito.
E se o Facebook, você pode ter 5.000 amigos no Facebook. Mas se fosse criado pelo rei Roberto Carlos, você poderia ter 1 milhão de amigos. Nossa, que piada fraca. Chefe. Falar um pouco do chefe. O chefe, ele pode estar viajando fora do sistema solar, mas ele vai lembrar de te ligar, falar do seu atraso, lembrar de suas tarefas e lembrar da sua posição inferior na hierarquia da empresa. O chefe não caga, ele dispensa bombons. O chefe pode contar a piada mais sem graça que for. Você tem que rir até cagar. Ah, se eu fosse chefe. Se o chefe for na sua casa, você deve oferecer o que há de melhor, mesmo que seja sua esposa ou seu marido, se é que isso é o melhor. E se você pensar em matar o seu chefe, vá em frente, pois ele vai ser o chefe de Deus. Prostituta. Ser prostituta é entrar na churrascaria, o churrasqueiro oferecer o coração e só aceitar a linguiça. A prostituta, que não exige camisinha do cliente, pode se transformar num palavrão dentro de 9 meses. Um travesti é uma prostituta com câmbio manual. Sabe qual é a diferença da prostituta e da modelo? A prostituta não tem anorexia. É verdade. Psicólogo. Eu nunca fui um psicólogo, mas eu observei, até pela TV, algumas pessoas me contaram. Não deve ser muito difícil ser psicólogo, embora tenha a faculdade, mas para ser psicólogo, você precisa saber falar algumas frases. Por exemplo, o que te trouxe até aqui? Quer falar sobre isso? Você precisa se abrir com ele ou com ela. O que você vê nessa imagem que está no desenho? Um aquário? O nosso tempo terminou. Pode passar na recepção e acertar com a mocinha. É basicamente isso, ser psicólogo. Não tem muito segredo, não. Jogador de futebol. Eu vejo uma semelhança entre jogador de futebol e escravo, porque ambos são comercializados. Os escravos eram comercializados. Parece que não existe mais, né? Eu acho. Enfim, o jogador de futebol, ele vale mais que o escravo, trabalha menos, vive mais e pensa menos. É isso aí. Entendeu? Então, eles só tem essas diferenças aí. Nomes errados. Tem umas coisas aí que está com o nome errado. Está com o nome errado. Por exemplo, corredor. Eu acho muito estranho quando você não pode correr no corredor. Não tem lógica. Pique-esconde. O que é o pique-esconde? É uma brincadeira onde quem está com pique deve achar quem está escondido. Então deveria se chamar pique-acha. O médium é aquele cara que recebe lá os espíritos. Mas se um anão fosse um médium, deveria se chamar nanodium. E se fosse um jogador de basquete, um altium. Normal. São Gonçalo. Quem conhece São Gonçalo? A cidade mais violenta do Brasil. São Gonçalo é tão violenta que na entrada da cidade não tem uma placa escrita "Seja bem-vindo". Tem uma placa escrita "Boa sorte". São Gonçalo. São Gonçalo é uma cidade tão violenta que na lista de material escolar pedem balas de 38. Isso no jardim de infância, no ensino médio é fuzil. Nem quero imaginar a faculdade.
São Gonçalo é uma cidade tão violenta que, além de quebra-molas, tem rouba-molas. São Gonçalo é uma cidade tão violenta que, se lá tivesse praia, seria o mar mais violento do Brasil. São Gonçalo é uma cidade tão violenta que a bebida mais consumida é a batida. São Gonçalo é uma cidade tão violenta que o aluno, além de matar a aula, espanta e estupra. São Gonçalo é uma cidade tão violenta que o esporte mais praticado é assalto com vara. Viva São Gonçalo! E agora eu vou tocar num assunto delicado, que devemos pensar, que é deficiência. Quase todos nós conhecemos deficientes. Mas eu descobri que podemos motivá-los. Preste atenção. Se você tem um amigo deficiente visual, o cego, fala para ele, sorri, amigo. Você não precisa ver a cara da Dilma. Se você tem um amigo amputado, fala para ele, sorri, amigo. Se você for no Recife e for na praia e quiser entrar no mar, e se tiver tubarão e ele te ver, ele vai pensar, pô, chegaram na minha frente, odeio comida mexida. Se você tem um amigo cadeirante, fala para ele, sorria. Você não precisa ir atrás do trio elétrico nem tirar o pezinho do chão. Olha aí. Se você tem um amigo deficiente mental, fala para ele, sorria. Você não precisa gastar dinheiro com uma programação especializada. Basta ligar na Globo de manhã, que tem uma loira e um papagaio, beleza, programação para deficiente mental. E se você tem um amigo deficiente auditivo, o surdo, aí você não vai falar, você vai escrever no papel. Sorri, amigo. Show do Tiaguinho aqui do lado. Meu Deus, que felicidade. E tem alguns pontos também constrangedores de se comentar com o deficiente. Por exemplo, você está conversando com um cadeirante. Você pergunta para ele, e aí, como você está? E ele te responde, caminhando. Não está caminhando. Se você está conversando com um cego, aí o cego fala para você ver, né? Sim, só para eu ver. Enfim. Geralmente, quando querem homenagear alguma causa ou alguém, pede-se 1 minuto de silêncio. Então, quem é mudo está sempre homenageando tudo e todo mundo. Está sempre em silêncio. Então, temos que tomar alguns cuidados nisso aí. Novela. Novela é uma paixão nacional. É algo que está na raiz, né? Mas não precisa assistir novela. Tem coisas certas que vão acontecer na novela. Por exemplo, tem uma cena clássica na novela. Tem uma casa, pode ser uma casa, um apartamento, seja lá o que for. Tem 2 pessoas nesse local. Um deles sai. Fica o outro. E alguns minutos depois a campainha toca. O que ficou no prédio, com certeza vai falar a seguinte frase. Fulano esqueceu a chave. Vai até a porta e abre. Nesse momento, jamais será a pessoa que saiu, ele acha que esqueceu a chave. Não. Ele vai abrir a porta e vai falar a seguinte frase. Você só vai saber quem é a pessoa no próximo capítulo. Porque nesse momento a novela vai acabar. É certo. Sempre tem essa cena. Sempre tem aquela paternidade misteriosa e desconhecida, bombástica. Quando a novela vai se aproximando do fim, sempre pinta um delegado, geralmente careca, para descobrir
algum crime. E a emoção da novela está no penúltimo capítulo. É no penúltimo capítulo que as coisas acontecem. O último capítulo é reservado apenas para casamentos e partos. Então, quem é cerimonialista sonha em que sua vida seja um eterno último capítulo de novela, casamento o tempo todo. E na novela, pelo menos nas novelas de Glória Pérez, em qualquer país do mundo se fala português. Que beleza! Existe uma cidade no estado do Rio chamada Pau Grande. Aí eu pensei, seria engraçado um japonês dirigindo uma Fiat 147 com a placa de Pau Grande. É brincadeira. Quem nasce em Pau Grande seria o quê? Africano? E também existe uma outra cidade do estado do Rio chamada Anta, que tem tudo a ver com Pau Grande. E se você não entendeu a piada, entra no YouTube e digita acasalamento de Anta. Você vai entender na hora. Música. É muito bom falar de música. Eu gosto de música. Eu tenho um gosto assim, refinado, enfim. Falando sério. Não quero defender o funk. Né? Mas todo mundo fala que o funk é idiota e tal. E não é assim. Né? Vamos falar de MPB? O que seria MPB? Música Popular Brasileira. Quando que você chegou numa favela e viu lá um cara ouvindo Djavan, Chico Buarque, enfim. E tem algumas questões interessantes na MPB. Tem uma música do Skank que diz assim: quem nunca sonhou em ser um jogador de futebol? Eu nunca pensei. Não sei jogar bola, sempre fui pereba de futebol. E na mesma música ele diz: bola na trave, não altera o placar. Tudo bem, não entendo de futebol, não sei jogar futebol, mas sei que para ser gol tem que entrar no gol, não basta bater na trave. Pô, que é isso? Pelo amor de Deus, né? E existe uma banda chamada Sambô. O que é a banda Sambô? É uma banda de samba que toca a música dos outros. Se fosse uma banda de axé, seria axô. Se fosse de rock, rocô. Se fosse forró, forró. Essa piada do meu amigo Oswaldo Mascarenhas. Saudade, delícia. Grande Oswaldo. E tem uma letra de música que mexe comigo, que eu acho muito inteligente, muito profunda. É do Araqueto, que diz: o fogo é fogo, esquenta. Nossa. Arrepia. Arrepia. Interessante também é a questão do sertanejo. Quando tem uma dupla de sertanejo, né, sempre que morre, é a segunda voz. E a primeira voz continua fazendo sucesso, agora sendo única voz, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, o segundo voz não serve para porra nenhuma. É inútil. E eu imaginei como seria um cantor sertanejo tendo um AVC no palco. Seria mais ou menos assim: ando devagar, pois tive um AVC. Oh, oh. Mais ou menos isso aí. E eu estava imaginando o axé. O axé. Por exemplo, o axé. Sucessos do axé. Não precisa ser gênio para criar um sucesso no axé. Por exemplo, bebeu água? Está com sede? Água mineral. Sucesso do axé. Piada aí do grande Rafinha Bastos. E eu pensei, realmente, fazendo uma tarefa doméstica, eu posso criar um sucesso do axé. Por exemplo, varrendo a casa. Poeira.
levantou poeira. Sucesso do axé. Saio na rua, vejo uma criança. Chama a criança. Vem, neném. Vem, neném. Neném, vem. Sucesso do axé. Falo uma gíria e depois repito uma parte da gíria. Na paradinha, dinha, dinha. Sucesso do axé. Uma gíria. O único verbo dançando. Sucesso do axé. Então não precisa ser muito gênio para criar um sucesso do axé. Na verdade, você precisa saber as vogais. Algumas vogais. Uma vogal. É por aí. E o hip hop? O hip hop é coisa de macho. Eu chego na quebrada, dou porrada, mano. Dou tiro, mano. Vida louca, mano. E eu até criei um personagem no meu canal de humor no YouTube, a Rede Terapia, que é o Gamecida. Se você puder, pesquise pelo Gamecida. Está lá na Rede Terapia. E para chegar até a Rede Terapia, basta entrar no Google ou no YouTube e digitar RIC Terapia espaço canal. Rede Terapia canal, está lá na Rede Terapia. Enfim, então eu imaginei no Gamecida, um hip hop homossexual. Seria mais ou menos assim. Chegado na quebrada, mano. Que loucura, mano. É vida louca, mano. É nós na fita. Os polícias chegando. Descendo o cacete, mano. Que delícia, mano. É vida louca. Ui, muito louca. Seria mais ou menos assim. Moto sandal. Eu acho que poucos idiotas compraram a moto sandal. Eu comprei uma moto sandal. Eu comprei. Foi minha primeira moto. Ter como primeira moto uma moto sandal é como uma mulher perder a virgindade para o japonês. Ter como primeira moto uma moto sandal é como um jogador de futebol começar sua carreira jogando no Vasco da Gama. Ter como primeira moto a moto sandal é como um músico começar sua carreira na banda Calypso. Pois é, eu tive uma moto sandal. O que é sandal? É um protetor solar. Só que o protetor solar te protege do sol. A moto sandal não. Eu tive duas alegrias com a moto sandal. Quando eu comprei e depois quando a roubaram. E depois o ladrão me processou. E já que eu comecei a falar de moto, é um veículo, carro é uma paixão nacional. O brasileiro gosta de carro. Tanto é que tivemos grandes campeões na Fórmula 1. Enfim, mas tem certas coisas que o brasileiro faz no carro que eu não entendo. Tipo, cartaz que o cara coloca no vidro do carro. É velho, mas está pago. É Fusca, mas é meu. Ninguém precisa saber. Fica na sua. E uma coisa que eu fico nervoso, que eu não entendo, é o cara comprar, por exemplo, um Fiat 147, todo ruim. E ele pensa assim, vou deixar o carro maneiro agora. Ele pega o símbolo da Audi e coloca no carro. Cara, você só está detonando mais a lataria do seu carro. Ele continua sendo velho. Ele não vai se transformar no Audi. Entendeu? Então eu proponho o contrário. Se um dia eu comprar um Audi, eu vou fazer o contrário. Eu vou tirar a logo da Audi e vou colocar a logo de um carro inferior. Brasília, Fiat 147, Belina. É um trato que eu faço, mas só serve para Audi. Se for Mercedes, não vai. E o Audi tem que ser meu, claro. Eu acho que eu não vou comprar um Audi. Eu não tenho como falar de carro sem falar dele. O Fusca. O Fusca é um carro histórico. O Walt Disney fez um filme do Fusca. E o Fusca é um carro
digno e sagrado. O ladrão não rouba o Fusca. Quantas vezes você assistiu o Cidade Alerta e o Marcelo Rezende falou: olha a perseguição, policiais perseguindo o ladrão que roubou o Fusca? Não tem, não tem. Então, se você quer ter um carro para nunca ser roubado, compra o Fusca. Embora o ladrão tenha roubado a minha moto Sandal, depois me processou, enfim. O Fusca é um carro misterioso. Porque todo carro, quando você entra na internet ou numa revista especializada, tem lá a ficha técnica. Faz de 0 a 100 em tantos segundos. O Fusca não tem essa informação, porque ele não chega a 100. E como eu falei, né, de ladrão que não rouba Fusca, a polícia já usou Fusca como viatura. Era chamada de Joaninha. E se você pensa que a polícia não pegava os bandidos com Fusca, você está muito enganado. O Fusca ia lá atrás do bandido. O Fusca lá, e depois de algum tempo o Fusca alcançava a bicicleta do bandido. O Fusca é um carro academia, porque tem a direção tão pesada que você faz uma malhação dirigindo. E muitas vezes você vai ter que empurrar. E o Fusca cria um vínculo entre o proprietário do carro e o mecânico muito próximo. O mecânico pode ser mais que um irmão. Ele pode ser, por exemplo, um noivo. Geraldo. Esses dias, eu fui ao centro, resolvi umas coisas e coloquei o Fusca no estacionamento. E um valor de R$10 para deixar o carro no estacionamento. Quando o cara viu que eu estava de Fusca, falou: é Fusca, não precisa pagar não. Eu falei: me dei bem. Fui no centro, agi as coisas. Quando eu retornei ao estacionamento, o Fusca não pegou. Peguei o celular, liguei para o meu noivo, quer dizer, para o mecânico. E ele foi lá, consertou o carro e eu tive que pagar 10 vezes mais que eu pagaria pelo valor do estacionamento. Fusca. Eu tenho a chave do portão da oficina do meu mecânico. Fazer o quê? E para quem não sabe, o Fusca foi criado por um homem chamado Adolf Hitler. Aí eu pergunto, no que o Hitler era gênio? O que ele fazia de melhor? Ele criava torturas. Chupa aí o Fusca, tortura em 4 rodas. É o Fusca. Que maldade, eu tenho um, eu sei do que eu estou falando. E existem alguns filmes que você deve evitar. Você não deve assistir alguns filmes. Por exemplo, você é noivo e vai casar? Não assista Se Beber Não Case. Não é legal. Se você vai fazer um cruzeiro, não assista Titanic. Não é legal. Se você vai fazer uma viagem de avião, não assista Aperte os Cintos, o piloto sumiu. Não é legal. Se você vai acampar num lugar deserto, que fica muito escuro, não assista a Bruxa de Blair. Não é legal. Se você pensa em ter um filho, adotar uma criança, não assista O Pestinha. Não é legal. E se você vai comprar um carro, não assista a Herbie. Não é legal. Você pode acabar comprando um Fusca. Valeu! Chupa!